E o governo brasileiro criou agora um grupo para monitorar os casos de varíola dos macacos. Você vem acompanhando esse assunto aqui na CNN e até agora não há casos da doença registrados ou confirmados aqui no Brasil. Vamos conversar sobre isso com o infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Dr. Júlio Croda, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender. Conversa comigo nesse finzinho de domingo, né, doutor? Frio ainda. Boa noite para o senhor e bem-vindo aqui à CNN mais uma vez. Boa noite, Roberta. É um prazer estar com vocês novamente. Doutor, a gente vem acompanhando esses casos da varíola dos macacos em regiões muito afastadas. Tudo bem que a gente tem casos confirmados em maior número em países próximos, como Portugal, como Espanha, mas aí também apareceram nos Estados Unidos, na Austrália. Como é que você está acompanhando essa evolução e a transmissão dessa doença nesse momento? A gente deve se preocupar já aqui no Brasil? É importante a gente monitorar, né? A gente sabe que a transmissão não é frequente, né? Requer um contato íntimo, prolongado. Então, diferente do Covid, que é a transmissão por aerosol, essa doença precisa de um contato importante entre as pessoas, né? A gente está observando uma maior frequência em homens que fazem sexo com outro homem. A gente não sabe ainda se existe uma relação de transmissão sexual, mas o que a gente conhece da doença do passado não é uma doença nova, é uma doença que foi identificada em 1958 na África. Agora a gente está tendo mais casos, principalmente na Europa, relacionados a esse surto. A gente precisa entender quais são as condições que levaram a esse surto, mas com certeza preocupa menos, por exemplo, do que preocupou o Covid no passado. Sim, é importante a gente explicar, doutor, sobre essa transmissão, até para não criar qualquer tipo de preconceito ou estigma contra a doença. Já é certo que essa transmissão sexual é feita também? E qual que é a diferença dessa varíola para outra que foi erradicada há muitos anos? Não é certo ainda essa transmissão sexual, é uma possibilidade, então ainda está em investigação. O que a gente pode recomendar é que use preservativo, de alguma forma vai estar prevenindo para outras doenças também. A diferença em relação a outra varíola, que é uma doença mais branda, né, causa menos gravidade, a gravidade está associada a infecções secundárias dessas lesões. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento porque é mais uma doença estigmatizante, porque causa lesões bolhosas importantes no rosto, na mão, nos pés, e isso pode gerar marcas importantes. Então, a pessoa pode desenvolver uma marca na face, o que é estigmatizante. Então, é importante se prevenir, evitar o contato com pessoas suspeitas, né, principalmente com essas lesões bolhosas, e entender que existe uma diferenciação muito grande, né, entre a varíola e a varicela, a catapora, né? A varíola, as lesões estão no mesmo estágio, enquanto a catapora tem lesões bolhosas em diferentes estágios. Então, a gente não precisa entrar em pânico, vamos monitorar e é bom que o Brasil esteja preparado para a chegada de futuros casos associados a esse surto que ocorreu na Europa. Mas pelo que a gente vem acompanhando até agora, doutor, esses casos têm evoluído para casos mais graves ou, de forma geral, a pessoa acaba se recuperando em poucas semanas? De forma geral, a pessoa acaba se recuperando em poucas semanas. Então, assim, fora da África, a letalidade é bastante baixa, mas gera esse tipo de lesão que está sendo mostrado para os telespectadores. Eventualmente pode evoluir com cicatrizes e ninguém quer sofrer esse tipo de cicatriz, de sequela importante na sua pele, né? E essa marca que eventualmente pode ser estigmatizante. Além desse sintoma, doutor, que chama mais atenção, outros costumam acompanhar essa doença também, como febre alta, mal-estar, até para as pessoas ficarem ligadas nesses sintomas que são mais importantes? O que antecede a lesões são febre alta, mal-estar, aumento de linfonodos, né? E dor no corpo. Então, esses são os principais sintomas que precedem o surgimento dessas lesões bolhosas que evoluem com pústulas e depois elas se abrem, né? E a transmissão ocorre enquanto a gente tiver esse tipo de lesão. No momento que a lesão cicatriza, a chance de transmissão diminui bastante. Como é que o Brasil precisa acompanhar esses casos, doutor? Principalmente se começarem a surgir confirmações por aqui. Como é que o governo brasileiro deve acompanhar pessoas que possivelmente tiveram contatos com outras que estejam fora do país e também ter alguma ideia de como seria a evolução dessa doença por aqui?
A gente teria que ter um estoque estratégico de algumas vacinas, e existe vacina, né, que é eficaz para essa doença. Os Estados Unidos e a Europa têm esse tipo de vacina para fazer a vacinação de bloqueio nos contatos. Se você vacinar até 4 dias, você reduz a transmissão e muito. Né? E se você não tem esse tipo de estratégia, que é o caso do Brasil, é importante monitorar cada caso suspeito, fazer o isolamento, assim como a gente faz para o Covid, evitar o contato entre essa pessoa infectada e possivelmente pessoas do trabalho, pessoas da família, para diminuir a propagação desse vírus. Então, é a busca de casos, de contatos e seu isolamento, se eventualmente casos importados aparecerem no Brasil. Tá certo. Doutor Júlio Croda, infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Obrigada, doutor, por conversar com a gente nesse domingo. Boa noite e boa semana para você. Até mais. Boa noite, Roberto.